Alexandre de Moraes está verdadeiramente chateado com o governo Lula, pois pensava que o governo iria o defender de maneira mais incisiva no caso das sanções dos Estados Unidos. Mas o governo Lula não está muito afim de comprar essa briga por causa do Xandão, pois sabe que as consequências serão grandes. Mas o governo tenta, pelo menos em alguma medida, tentar conversar com o governo americano. Mas tudo isso será inútil, pois as sanções virá. Pois a palavra final é de Donald Trump. Governo mantém diálogo com os Estados Unidos para evitar sanções amorais. Inútil, não vai adiantar de nada. Negociações ocorrem após secretário de Estado americano indicar o uso de Lei Magnitsky, legislação para punir estrangeiros acusados de violações de direitos humanos, contra ministro do STF. Ministro, percebe, né? Quem será esse ministro? O governo federal articula diretamente com a Casa Branca para evitar que as ameaças de sanções ao ministro Alexandre de Moraes se tornem uma crise diplomática. Não vai dar crise diplomática nenhuma. O governo brasileiro não vai tomar toda essa dor por causa do Xandão, tá bom? Não vai cortar relações, não vai fazer nada disso com os Estados Unidos por causa do Xandão. Podem ficar de boa. A diplomacia brasileira intensificou o diálogo com o governo Trump ao longo da última semana. As conversas tentam alertar os Estados Unidos de que qualquer sanção contra Moraes traria um dano considerável para a relação entre os dois países. O governo americano está se fudendo. Saiba que o governo brasileiro depende muito mais do governo americano que o governo americano depende do Brasil, ok? Vamos continuar vendo aqui. O Itamaraty encontra dificuldades para definir como está o patamar das conversas, já que considera os diplomatas de Trump imprevisíveis, especialmente pela última palavra ser do republicano. O republicano, no caso do Trump, ou seja, se o Trump falar que vai querer sancionar, vai sancionar e pronto. E o Eduardo Bolsonaro tá lá para poder articular justamente para isso acontecer. Negociações com a Casa Branca ocorrem depois do secretário de Estado do país, Marco Rubio, ameaçar Alexandre de Moraes com sanções embasadas pela Lei Magnitsky, legislação que permite que os americanos punam estrangeiros acusados de violações dos direitos humanos. A princípio, o governo brasileiro descartou uma reação pública sobre o assunto para não atrapalhar o fluxo da conversa. A posição poderia ser revista em um segundo momento, caso os Estados Unidos decidam cumprir as ameaças contra Moraes. Resumindo, o governo brasileiro está tentando ajudar o Xandão, está tentando defender, está tentando articular com o governo americano para que as sanções não ocorram, mas escutem uma coisa, não vai adiantar de nada. Pois, como dito, a palavra final é do Trump, mesmo que secretários possam talvez tentar entrar em um acordo com o governo brasileiro. Se o Trump falar que vai sancionar e pronto. E as sanções vai acontecer, ok? Vou trazer aqui uma notícia para vocês agora também, que já mostra mais uma declaração de Marco Rubio falando que as sanções estão cada vez mais próximas de realmente se concretizar. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Governo Trump anuncia restrição de visto a autoridades. Moraes pode ser afetado. Exatamente. Marco Rubio afirmou que a medida se aplicará àqueles que são cúmplices da censura. Sabe o que é interessante disso? Quem será que é cúmplice da censura? Não apenas o Xandão, mas todos os outros ministros do STF, o Gonê da PGR, o pessoal da Polícia Federal, o Pacheco, e muitos outros, tá bom? Todos eles são cúmplices, ou seja, provavelmente até a família dos cúmplices poderão ser afetados. É aquilo que eu falei no vídeo anterior para vocês. Essa questão das sanções do Trump, elas vão ser muito importantes por um motivo especial. O Moraes ser sancionado não vai afetar muito, ele não vai arredar o pé por causa disso, entendeu? Ele não vai poder, o visto dele vai ser cancelado, tá? Ele não vai para os Estados Unidos. O cartão dele foi cancelado. Ele usa o cartão do cunhado dele, entendeu? A questão não é essa. Quando as pessoas em volta do Xandão começarem a se fuder por causa do Xandão, as pessoas que seguem as ordens do Xandão se fuderem por causa disso, aí que essas pessoas vão largar o pé do Xandão e vai ser aí que o poder dele vai sumir, ok? Vamos continuar lendo aqui. Isso daqui é uma outra notícia, tá bom? Mas ela é complementar. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira, ou seja, hoje, dia 28, restrição de visto contra autoridades estrangeiras que censurem americanos por postagem em redes sociais. Ou seja, para falar a verdade, já foi anunciado. Pelo menos a restrição dos vistos, tá bom? Só que não tem a lista do pessoal ainda. Provavelmente o Xandão vai estar lá no meio
e o pessoal em volta dele. Segundo o secretário, a nova medida se aplica às autoridades que são cúmplices da censura. É inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ou ameaçam com mandados de prisão contra cidadãos americanos por postagens em plataformas americanas, em redes sociais, enquanto estiverem fisicamente presentes em território americano. Isso daqui já mostra muito bem que Alexandre de Moraes violou isso daqui claramente. Ah, não, aonde? Eu posso mostrar vários casos para vocês. Principalmente no caso de Paulo Figueiredo e Alan dos Santos. Os dois, se eu não me engano, o Paulo Figueiredo é cidadão americano, ele tem cidadania americana, ou seja, ele foi uma das vítimas do Xandão, teve contas bloqueadas e diversas outras medidas, ou seja, uma medida contra um cidadão americano e também residente americano, que é o caso do Alan dos Santos, que já teve dezenas de contas derrubadas pelo Xandão, foi proibido de ter sua própria plataforma e etc. Então, um exemplo aqui, né? Uma prova que o Xandão violou isso daqui porque ele ameaçou o comandado. Não ameaçou, né? Chegou realmente a executar comandados de prisão contra residentes e principalmente censura também, ok? Não toleraremos invasões à soberania americana, especialmente quando tais invasões minam o exercício do nosso direito fundamental à liberdade de expressão, que foi o caso, né? É o Alan dos Santos e o Paulo Figueiredo, um exemplo, Monark e muitos outros que foram censurados pelo Xandão. Enfim, mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Vocês lembram dessa foto? Vocês lembram muito bem dessa foto, não lembra? Quando tava aquela treta do X ser bloqueado no Brasil, o Elon Musk brigando com o Xandão, o Elon Musk deu um pé atrás, mas postou essa foto. Um dia, Alexandre de Moraes, essa foto de você na prisão será real. Marquem minhas palavras. Foi isso que Elon Musk disse, e saiba que Elon Musk, uma pessoa extremamente poderosa, com total influência no governo americano, saiba que ele tem poder para articular para isso acontecer, ok? E aqui, por exemplo, um exemplo que foi o caso aqui, ó, deixa eu voltar nessa aqui, ó. É inaceitável que autoridades estrangeiras emitam uma ameaça com mandatos de prisão de americanos, residente por reportagem, em plataformas americanas. Ou seja, além do Xandão fazer vítimas de pessoas que são cidadãos americanos, como é o caso do Paulo Figueiredo, e residente americano, que é o caso do Alan dos Santos, se eu não me engano, as próprias plataformas foram vítimas do Xandão. Foi o caso do Twitter, que foi bloqueado no Brasil. Foi o caso do Rumble, que eu quero mostrar aqui pra vocês. Vocês lembram? Lá no início do ano, STF determina a suspensão da plataforma Rumble em todo o país. Decisão do ministro Alexandre de Moraes destaca que a empresa descumpriu ordens do Supremo e não indicou um representante no Brasil. Essa questão de indicar um representante no Brasil é uma das coisas mais ridículas do mundo, cara. Literalmente, não presta nenhuma empresa... Porque o que acontece? O Rumble, ele atua no Brasil como um site. Ele não atua como uma empresa no Brasil. Você não precisa ter um representante legal em cada país que aquele site atua. Existe um representante legal do Wikipedia no Brasil? Existe um representante legal do Xvideos no Brasil? Não, você não precisa disso para atuar no país. Você não precisa. O Alexandre de Moraes queria colocar um representante legal no Brasil para poder punir esse representante, pois essas empresas estavam descumprindo as ordens ilegais do Xandão, e que devem ser descumpridas mesmo, porque ordem ilegal não se cumpre. E por causa que elas estavam descumprindo, eles queriam prender alguém. Só que não tinha ninguém para prender aqui. Então eles queriam que botasse um representante aqui para poder prender esse representante. Mas não precisa de ter representante no Brasil para poder atuar no Brasil. Mas o Xandão foda-se, né? Até esse momento a gente sabe que o Xandão não respeita mais regra, não respeita mais lei, não respeita mais nada. Ele baniu o Rumble, baniu o X também, na época pelo mesmo motivo. E é isso, né? Então, mais uma prova aqui de que o Xandão está atuando além de atuar contra pessoas, cidadãos americanos, também contra empresas americanas. Que para isso, para o governo Trump, é mais grave ainda. Lembrando, toda essa questão das sanções, para falar a verdade, serve mais para poder proteger as big techs americanas. O X, o Meta, o Google e Rumble, entre outras plataformas americanas. Saiba que o Trump não está se importando muito com o Paulo Figueiredo e o Alan dos Santos, mas quando o Xandão quis brigar com as plataformas das Big Techs, o X, Rumble, aí o governo americano vai agir, porque são empresas americanas, ok? Mas enfim, o governo está tentando articular
com o governo americano, o governo brasileiro tá articulando com o governo americano para tentar evitar sanções. Não acho que vai conseguir com êxito, tá bom? Pois o Eduardo Bolsonaro tá bem empenhado. Cara, o Eduardo Bolsonaro tá fazendo um grande papel para a defesa da democracia e da liberdade de expressão lá nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro depois no futuro vai ser marcado por uma das pessoas que lutou para que essa ditadura do Xandão caísse. Ó. E olha que eu nem sou muito fã do Eduardo Bolsonaro, mas é de se concordar que ele está fazendo um ótimo trabalho nessa questão de articular com o governo americano para sanções contra o maior ditador que a gente já viu nos últimos 30, 40 anos, que é o Alexandre de Moraes. Beleza? Então é isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A notícia do dia foi isso, não vai adiantar nada essas articulações do governo americano. E, Xandão, você não vai fugir, sua hora vai chegar. Você e toda a sua família pagará caro por isso, tá bom? Não é eu que tô dizendo isso, é o governo americano. Um país que está sentado em cima de 8.000 ogivos nucleares. E você está sentado em cima de uma canetinha preta que a qualquer momento, se as pessoas pararem de seguir as suas ordens, e vão parar, pois elas começarão a se fuder por causa de você, seu poder não valerá de nada. De nada. O governo brasileiro tá tentando articular com o governo americano, mas o que tá acontecendo na prática é isso daqui, ó. Vou mostrar o vídeo pra vocês. Se o senhor, por acaso, tem acesso a Marco Rubio, ele é secretário de Estado dos Estados Unidos. E fontes da imprensa dizem e publicam que Vossa Excelência até hoje não falou com ele. Eu quero entender quando aconteceu anteriormente de o Brasil não ter um ministro das Relações Exteriores que, já há meses no cargo seu, a sua contraparte está empossada nos Estados Unidos, principais históricos brasileiros. Há quanto tempo o ministro do Estado de Relações Exteriores não consegue falar com o ministro do Estado americano? Ou essa informação não é verdadeira, senhor ministro? O senhor já falou com o secretário de Estado, Marco Rubio? Então, logo foi anunciado o nome dele, eu escrevi uma carta. Eu não tive, depois disso, contato com ele, porque ele não me respondeu a carta ou não me chamou. Muito simples, então o que tá acontecendo é o seguinte, ele tá tentando conversar com o governo americano, mas aí que tá, eles falam que por enquanto não irá divulgar informações sobre as conversas com o governo americano para não prejudicar as negociações com o governo americano. Mas na prática a gente tá vendo o seguinte, o governo americano tá se lixando pro governo brasileiro. Marco Rubio nem sequer respondeu o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Pra falar a verdade, quando o governo brasileiro acha que tá tentando negociar com alguém, mas pra falar a verdade, na prática o que tá acontecendo é isso daqui, ó. Expectativa, Itamaraty vai pressionar os Estados Unidos, mas na realidade é isso daqui, ó. Erika Hilton recebe maior honraria do Itamaraty. É só isso daqui que o governo consegue articular com a Erika Hilton.